Graças a Deus, irmãos, que Deus possa falar conosco, nesta hora, que te alcançar, aonde quer que você esteja, eu tenho a certeza que Ele vai alcançar. Firme o pensamento em Deus. Olha, pare com esses pensamentos negativos, que não vai dar, que não vai conseguir. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Podendo preparar um copo com água, prepare. Daqui a pouco eu quero fazer uma oração consagrando, abençoando. Eu tenho até um testemunho de uma irmã para dividir com vocês. Uma irmã que comentou comigo hoje de manhã a respeito desse ato de fé, com copo com água. E eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Preparei um louvor aqui para a gente cantar, em nome de Jesus. E depois nós voltamos já com a palavra de Deus e com a oração. Tá? Eu vou ser breve, mas eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então não deixa nada atrapalhar agora, impedir com que você ouça, absorva a palavra e receba a fé para vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Nós queremos adorar o teu nome. Queremos dizer que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de ti. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Deus, fala conosco, fala com o teu povo, com teus filhos, Senhor, de uma forma clara, que possamos entender, meu Pai, que nos dê a força, meu Deus, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falará conosco. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Eu tenho uma palavra para dividir com os irmãos, né? Se você tem a Bíblia aí, abra ela aí, por favor, no livro de segundo livro dos Reis, né? Isso, segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 28. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número, vamos ler a partir do 28, né, para a gente entender, que fala do rei Ezequias, né, quando ele recebe a carta de afronta do rei Senaqueribe, o rei inimigo, né, e ele apresenta a carta a Deus, né, então nós vamos aprender um pouquinho. Quem conhece a história, fica até mais fácil, né? Então, segundo Reis 18, 28. Eu vou começar a ler e a gente vai explicando, tá bom? Rabzaque, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou, e disse, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue à mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis, não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo, o Senhor nos livrará. Olha a ousadia de Senaqueribe. Ele envia, né, um mensageiro até o povo, né, e o rei Ezequias, e ele olha para o povo, né, e lê aquela carta diante do povo em voz alta, e diz, olha, vou resumir para você entender, vocês estão pensando que o Deus de Ezequias vai poder livrar vocês, vai poder fazer alguma coisa por vocês? O rei Senaqueribe, ele sim pode abençoar, ele sim tem o melhor para vocês. Não acredite nas palavras de Ezequias. Irmãos, que ousadia, né? Ezequias serviu o Deus verdadeiro, um Deus poderoso que criou os céus e a terra. E diz mais aqui no versículo 33. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Vá, porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém de minha mão? Porém calou-se o povo,
e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então, entenda bem, o povo ficou calado diante daquela afronta, né, vinda da parte do Senaqueribe. Irmãos, hoje não é diferente, né? O diabo, ele tem usado boca de pessoas para nos afrontar, notícias, né, situações, e ele quer que a gente pense que o nosso Deus não tem poder para nos livrar. Ele quer que a gente pense que o nosso Deus nos abandonou, e tudo isso é uma mentira, né? A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira, né? Ele é mentiroso. E o Senaqueribe, irmãos, porque ele já tinha vencido algumas batalhas, ele achou que ele podia também vencer o nosso Deus. Mas, entenda bem, a verdade é que ele venceu reinos onde o povo não servia a Deus, serviam outros deuses, né? E agora ele está mexendo com a pessoa que é de Deus, né? O rei Ezequias era um servo de Deus. Uma coisa era destruir a vida de uma pessoa, entenda bem, que não teme a Deus, que não serve a Deus, muitas das vezes até zomba de Deus. E outra coisa era investir contra alguém que serve a Deus, né? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Eu vou pular aqui uma parte aqui, porque a história é longa, depois você pode ler em casa, né? Aí na sua casa, eu separei alguns aqui, né? Até anotei aqui. No capítulo 19, do versículo 14, o que o Ezequias fez, né? Diante daquela afronta, ele foi falar com Deus, coisa que todos nós devemos fazer diante de qualquer tipo de situação contrária. Não adianta espernear, esbravejar, desesperar, nada disso, achar que tudo está acabado, que é isso que o diabo quer que a gente pense, essa atitude que ele quer que nós tomemos. Mas quando nós oramos a Deus, Deus dá a saída, a direção, né? Aí no versículo 14 do capítulo 19, diz assim, ó: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. O que ele fez? Ele pegou aquela carta, né, que o rei Senaqueribe tinha enviado a ele de afronta, e foi até a casa de Deus, subiu até a casa de Deus. Você vê a importância da casa de Deus, irmão? É logicamente que eu estou falando, né, a respeito da importância. Eu sei que esses dias, né, a gente não está podendo se reunir na igreja, isso todo mundo sabe, né? Entenda bem, porque alguém pode dizer assim: pastor, mas se, né, tem que ir na igreja, como que eu faço, né? Entenda bem, já que a gente não está podendo congregar aqui na igreja, nós vamos buscar Deus aonde quer que a gente esteja, seja na sua casa, no seu trabalho, né? Nós vamos falar com Deus. Entenda bem, no caso lá, o Ezequias subiu até a casa de Deus. E é importante, irmão, saber que eu falava esses dias com os irmãos que tem coisa que é só na igreja que nós vamos receber bênçãos, né? E algumas direções de Deus, Ele vai dar para a gente na igreja. Por que eu estou falando isso? Para você vir à igreja somente? Não, entenda bem, porque é uma verdade. A palavra de Deus diz assim: congregai-vos. Se não fosse necessário o templo, né, então não precisaria, Deus não ia, né, nos dar essa direção, entenda bem. Não precisa, não iria falar, então não precisa. Mas não é o caso. Se Ele falou congregai-vos, né, então é para a gente congregar e se ajuntar, né, num lugar para buscar Ele, entenda bem. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, né, o rei Ezequias, o que ele fez? Ele foi diante do Senhor e ele apresentou, né, perante Deus. Aí no versículo 15 diz: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins de Israel, entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. O
que o Ezequias falou para o Senhor, diante de Deus? Ele falou: Senhor, aqui está a carta de afronta. O Senaqueribe, ele tem afrontado, dizendo que o Senhor não vai poder nos livrar. E dizendo que ele já venceu outros reinos, né, outros reis. Mas, Senhor, ele venceu porque eles não serviam o Deus verdadeiro. O Ezequias, ele conhecia Deus, irmão. Ele diz: mas o Senhor é diferente. O nosso Deus é diferente de tudo, irmão. Se um dia alguém prometeu alguma coisa para você e não cumpriu, Deus, ele promete e cumpre. Se um dia alguém falou que não ia poder te ajudar, porque o seu problema talvez é um problema grande, considerado um problema grande, né? Deus, ele é maior do que qualquer tipo de problema, é diferente, né? Agora nós estamos falando do Deus criador dos céus e da terra, amém? Aí eu vou pular mais um pouquinho aqui, ainda no capítulo 19, né? Só que no versículo 32, né? Deus, ele responde, né, a oração de Ezequias, ó. 19:32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma, pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Amém? Deus falou: fique tranquilo que ninguém vai fazer nada contra vocês. Deus mandou um anjo, e a Bíblia diz que o anjo, ele destruiu os inimigos. Que assim seja, amém, irmãos? Que Deus possa destruir esse inimigo, esse problema que tem tirado a sua paz, esse mal que tem assolado na sua vida. Ele é Deus poderoso, irmão. Ele é Deus. O Ezequias sabia do poder de Deus, por isso que ele recorreu ao Senhor. No que o diabo tem te afrontado, né? É importante você saber que Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Domingo agora, dia 24, em 2 horários, eu quero entregar para vocês uma carta como essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Uma carta como essa. A carta de afronta. O que você vai fazer, né? Você não é obrigado, mas se você quiser ser abençoado nesse propósito, você vai passar aqui na igreja. Alguém vai dizer: pastor, mas não está podendo ir na igreja. Não é que não está podendo vir na igreja. Poder pode. Tem vários irmãos que têm vindo aqui. Às vezes pedir uma oração, né? Entregar uma fidelidade, né? Buscar uma palavra, entenda, um conselho. Não está podendo ter culto, né? Presencial, né? Por causa da aglomeração. Mas, né? Não tem problema. Desde que você venha de máscara, né? Aqui tem álcool em gel, não vejo problema nenhum. Você vinha buscar a sua carta, né? Se você é do grupo de risco, você pode estar pedindo para alguém passar aqui. Mas por que eu estou pedindo para você passar aqui na igreja, pegar essa carta aqui comigo? Entenda bem, o Ezequias, quando ele recebe a carta de afronta, o que ele fez? Ele levou na casa de Deus. Então você vai pegar agora, neste domingo, né, a carta, vai levar para casa, vai ficar com essa carta uma semana em casa, você vai colocar tudo aquilo que o inimigo tem te afrontado aqui nessa carta. No outro domingo, você vai trazer, do mesmo jeito que você veio buscar, você vai trazer aqui e eu vou apresentar essa afronta a Deus. É na saúde que ele tem te afrontado? É no casamento? É nas finanças? Não sei. De repente é um problema espiritual. Eu quero neste domingo entregar para você gratuitamente uma carta. Amém? O Ezequias, ele foi diante de Deus com aquela carta e Deus respondeu a oração de Ezequias. Amém? Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, irmãos. Assim como Deus venceu, né, os inimigos de Ezequias, Deus vai vencer esse problema que você está enfrentando também. Se você tem um copo com água aí, prepara aí, pega aí na sua mão, melhor dizendo. Eu disse que eu ia compartilhar um testemunho. Hoje de manhã uma irmã me procurou e disse: pastor, devido a tantas coisas que têm acontecido esses dias, a gente, né, está tendo que ficar em casa. Eu confesso que deu meio que uma balada, né? E a irmã disse que não estava conseguindo dormir, estava com insônia.
não conseguia dormir, e aquela, né, coceira nos olhos, né, aquela perturbação. E ela disse que numa dessas mensagens que eu tenho enviado, eu apresentei o copo com água, como nós vamos fazer hoje, e ela disse que ela sentiu de Deus de passar aquela água nos olhos, tomou um pouco daquela água, falou: pastor, de lá para cá, nunca mais. Glória a Deus, Deus abençoa a vida da irmã, amém? Ela usou a fé, então é essa fé, irmãos, em nome de Jesus, que nós temos que, né, usar para Deus poder nos abençoar. Apresenta aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor coloque nesta água a unção e o poder. Quando essa pessoa tomar desta água, que ela receba cura, libertação, milagre. Eu não sei qual é a necessidade desta pessoa, o Senhor sabe, e o Senhor é Deus. Pai, a partir de agora, não é mais um copo com água comum, é uma água abençoada e consagrada pelo Senhor. Coloca o teu poder e abençoa em nome de Jesus. Beba agora com fé desta água. Graças a Deus, né? Toma posse da tua bênção. Então, domingo agora, dia 24, passa aqui na igreja para pegar a sua carta de afronta, né? Onde você vai colocar os seus pedidos, aquilo que o diabo tem afrontado, e você vai trazer para mim no outro domingo, aonde estaremos apresentando a Deus. Amém? Coloca no seu coração esse propósito, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E é importante, irmãos, estar podendo passar aqui na igreja. Passe, né, uma oração. Esses dias agora lá na Vila Santa Rosa, nós temos um trabalho lá, e a gente estava orando. Uma irmã foi até a igreja com a filha e pediu oração pela família. A gente apresentou a família a Deus, e justamente naquele momento que a gente estava orando, né, o marido dela estava num estabelecimento, num comércio, e ali tinha 2 bandidos armados, e a irmã falou: pastor, eles estavam armados, foi para cima deles, né, das pessoas que ali estavam, inclusive do marido também, apontou a arma. E ela disse assim: pastor, bem naquele momento que a gente estava orando, e eu sei que é verdade, porque nós estávamos na igreja, e aí a gente acabou de orar, elas foram embora, e eu fechei a igreja e vim embora também. Chegando em casa, eu vi a mensagem da irmã, e ela contou: agora há pouco aconteceu isso, né, e Deus deu um grande livramento, né, que ele saiu de lá ileso, né, graças a Deus não aconteceu nada. Esse Deus é poderoso, irmão. Então a gente não está tendo culto na igreja, mas olha, a irmã sentiu de ir lá na igreja para buscar uma oração, e ela foi abençoada, tá? Então, se precisar passar aqui na igreja para pedir uma oração, né, um conselho, né, podendo, você não sendo do grupo de risco, passe, né? É aquilo que eu falei, eu não estou incentivando você a vir participar de reunião, até porque não tem reunião, tá? Não está tendo reunião, culto presencial na igreja, mas eu estou aqui em todos os horários de reunião, em todos os dias de culto, amém? Fique com essa palavra no teu coração, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.